Você sabe dimensionar a CIPA centralizado num canteiro de obra, numa frente de trabalho? Vamos para a indústria da construção civil dimensionar uma CIPA centralizada. Bom dia para nós, boa tarde para nós, boa noite para nós. Não sei o horário que você está assistindo. Meu nome é Coraci Monteiro, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e especialista em Comissão Interna de Prevenção de Acidente, CIPA. Então, vamos fazer para você um breve histórico da CIPA, o contexto. Você sabia que a CIPA foi criada na Inglaterra durante a Revolução Industrial? Não! Eram tantos acidentes no início, provocando lesões do mau uso e da falta de treinamento em segurança do trabalho para os manejo correto das máquinas, dos equipamentos, que o governo inglês encontrou essa solução para fiscalizar e manter o bom nível de produção industrial e a segurança do trabalho dos seus operários, criando um comitê de fábrica, que depois esse case de sucesso, o modelo desse case, levou para outros países. E no Brasil, foi chegar em 1944 com esses comitês de fábrica, conhecido na gestão de Getúlio Vargas, do presidente Getúlio Vargas, como CIPA. Esse foi o primeiro passo para a promoção da saúde e segurança do trabalho no Brasil. Certamente com a criação da Portaria 3.214, que instituiu as normas regulamentadoras. Nesse ano de 78, tinha 28 normas. Hoje tem 38, né? Mas a de número 5 trata sobre a CIPA. E é nela que nós vamos entrar agora. Fique ligado. Vamos trabalhar o anexo 1 da NR5, da norma regulamentadora número 5. Esse anexo é a CIPA da indústria da construção civil. Esse anexo vai estabelecer os requisitos específicos para a criação da Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio, né? A CIPA centralizada da indústria da construção civil. Você sabe como organizar essa CIPA num canteiro de obra? Não? E numa frente de trabalho? Também não? Então, vamos lá ajudar você agora. O que é que diz a redação da norma no anexo 1 da NR5? A organização, quando a gente chama organização, é a construtora. Aquela que presta serviço a terceiro nos canteiros de obra. Você sabe o que é canteiro de obra? Não? Vamos ajudar nesse conceito também. E frentes de trabalho, você sabe o que é? Também não? Caso você tenha essa dúvida, você vai no glossário da NR1, você vai ter esses conceitos. Quando o dimensionamento se enquadrar no quadro 1 da norma NR5, você vai considerar o total de empregados nos diferentes canteiros de obra ou nos diferentes frentes de trabalho da construção civil, devendo construir e constituir a CIPA centralizada. Primeiro, vamos entender o que é canteiro de obras. Depois, vamos entender o que é frente de trabalho. E depois, o que é centralizada, o significado desta palavra centralizada. Então, primeiramente, precisamos entender o que é canteiro de obra. O que é que diz o conceito, o significado de canteiro de obra na NR1, no glossário dela? Canteiro de obra é a área de trabalho da construção civil. Ela é fixa. É onde vai se desenvolver as operações de apoio e execução da construção, ou demolição, ou reparo, ou pintura, dentro de um canteiro fechado, fixo. Ah, agora eu estou entendendo. E o que é frente de trabalho na construção civil? Precisamos também entender isso primeiro. Frente de trabalho, a diferença do canteiro de obra é que ele é móvel. Ah, é a mesma coisa?
Certamente, todos vão ter execução de obras, demolição, reparo, reformas, ok? Então, canteiro de obra é fixo. E frente de trabalho é aquele trabalho da construção civil, de uma rodovia, de um trecho, uma tubulação de gás. Olha aí o pessoal da Cegás aqui no Ceará. Faz parte a instalação, ampliação da rede de gás, né, ou dos dutos da Petrobras, frente de trabalho. Uma rodovia, uma estrada, frente de trabalho. Um prédio, uma edificação, canteiro de obra. Show? Ah, já sabemos agora o que é canteiro de obras e o que é frente de trabalho. Mas o que é centralizado, né? Vamos já falar para você o que é esse conceito. Só entendendo mais um pouco, porque as prestadoras de serviço, que dentro dos canteiros de obras, o que é que elas fazem, né? Então, a CIP é centralizada porque vai ter várias construtoras que podem terceirizar algumas das suas atividades num canteiro de obra. Exemplo, a limpeza de um terreno. Ela pode contratar outra prestadora de serviço para fazer a limpeza do seu terreno. Outra fase da obra, a locação. Tem as plantas e você vai locar, colocar a marcação no terreno. Pode ser outra empresa? Pode ser da própria construtora? Pode. Aí agora vem a escavação. A escavação para fazer as fundações. Pode ser uma prestadora de serviço? Pode. A fundação mesmo, empresa especializada em fazer batistaca, fundações, estruturas, né, para as fundações, as sapatas. Então, pode contratar uma empresa? Certamente. E na alvenaria? Nas vedações? Certamente. E a sondagem do terreno, as mecânicas dos solos? Vamos fazer uma sondagem do terreno. Podemos contratar uma empresa para prestar esse serviço? Certamente. Então, todo esse serviço, as construtoras, elas podem terceirizar suas atividades, assim como as empreiteiras, delegando serviços de fundação, reboco, sondagem, projetos, instalações elétricas, hidráulicas, janelas, pintura, revestimento cerâmico, serviço especializado não. Então agora nós já sabemos o que é que as prestadoras de serviço fazem no canteiro de obra ou numa frente de trabalho. Ah, fale mais sobre a frente de trabalho. Então, uma rodovia poderá ser necessário fazer uma demolição de uma rocha. Aí nós temos que contratar uma empresa com um profissional blaster para abrir aquela estrada, detonar aquela rocha. Nós precisamos também da terraplanagem, poderemos contratar uma empresa só com máquinas pesadas, reta-escavadeira, rolo pé de carneiro, reta-escavadeira, cavadeira hidráulica, show! Então, isso é os serviços que devem ser feitos por algumas empresas de terceiro. Mas a própria construtora pode fazer isso? Certamente. Então, vamos lá. E centralizada? Quando a gente viu CIPA centralizada, o que é centralizada? Centralizada, se você for buscar o conceito, o significado, é que centralizou, organizou no mesmo encontro, no mesmo canto. É o que se encontra reunido no mesmo centro, na mesma holding, na mesma construtora, ok? Então, nós já vimos o que é canteiro de obra, vimos o que é frente de trabalho e vimos o que é centralizado, né? Então agora é só fechar aqui para organizar a nossa CIPA. E como é que nós vamos organizar a nossa CIPA? Seguindo a orientação do anexo 1. A organização, que é a construtora, que vai prestar um serviço a terceiro, dentro de um canteiro de obra, que nós já explicamos o que é canteiro de obra, ou numa frente de trabalho, que é a construção civil móvel. Quando o dimensionamento se enquadrar nesse quadro aqui, ó, no quadro 1, eu vou somar meus trabalhadores que prestam serviço numa frente de obra, numa cidade. Vamos dar exemplo aqui, que no Ceará nós temos aqui a cidade de Maranguape, terra de Chicanísio.
Aí temos lá Quixadá, onde tem o açude do Oroz, onde está o cantor Fagner, né? Quixeramobim. Aí a construtora tem frente de trabalhos, abrindo estrada, fazendo rodovia, ajudando aí nessas projetos do governo, do estado ou federal, nas BR. Aí ela vai somar todo esse pessoal e vai olhar aqui no quadro 1, vai dimensionar pelo quadro 1, considerando o total dos empregados nessas três cidades, Maranguape, Quixadá e Quixeramobim, soma tudo e vai lá no quadro 1 da norma e vê a quantidade e vê quantos membros tem para compor a CIPA, titulados e suplentes. Show? Vamos lá. O dimensionamento da CIPA centralizada, da construtora ou da empresa prestadora de serviço a terceiro, no canteiro de obra, vamos aqui colocar só o canteiro de obra, depois a gente fala da frente de trabalho. No canteiro de obra, deve levar em consideração o número de empregados da organização distribuído em diferentes canteiros, em locais onde possa prestar serviço, dentro do limite territorial. Para o dimensionamento da CIPA centralizada, é a unidade da federação. O que é que ela quis dizer com unidade da federação? A nossa legislação da NR5. Então, nós estamos aqui no estado do Ceará. Bem vizinho a nós tem o Rio Grande do Norte. Caso a construtora tenha uma obra aqui na cidade de Fortaleza e outra lá em Natal, no Rio Grande do Norte, ou em Mossoró, no Rio Grande do Norte, ela não pode centralizar a CIPA em 2 estados da federação. Ela pode fazer uma CIPA centralizada com aquelas 2 obras dos canteiros de obras. Vamos dizer aqui que ela está fazendo edificações de edifícios. Então ela está com 2 obras, com torres, 3 torres de edifício, nas cidades lá em Mossoró e em Natal. Então ela pode fazer uma CIPA centralizada lá. Mas o prédio, a edificação aqui de Fortaleza, não pode entrar nessa composição de uma CIPA centralizada, porque ela está em outra unidade da federação. Show aí o que é a unidade da federação? Então, você só pode centralizar a CIPA para o canteiro de obra das prestadoras de serviço a terceiro, dentro dos canteiros de obra, se for no mesmo estado. Ok? Então, eu tenho uma obra aqui, a edificação, eu tenho lá 20 funcionários. Tem outra obra que está lá já aqui nós temos aqui que eles estão aqui nas estruturas, né? Já fizeram as fundações, estão levantando aqui a estrutura. Então, nas armações de ferro aqui. Então, essa obra aqui, ela tem também 20 empregados, né? Essa outra aqui, aí tem 10 empregados, né? Essa outra aqui, ó, tem mais 10 empregados, formou 60 empregados. Eu vou pegar esse somatório, vou aqui no quadro 1 da NR5, eu sei que a minha construtora é construção de edifício, 41 é o KNAI, 20, dígito 4. Olhando lá na NR4, o grau de risco é o grau 3, eu tenho 4 obras, com 60 empregados, somando tudo, ok? Somando tudo, é que diz aqui, ó, levar em consideração o número de empregados da organização distribuído nos canteiros de obras, diferentes locais, onde estão prestando serviço. Então, eu somei todos, deu 60. Eu vou aqui, grau de risco 3, 60. Aí, 60 está entre 51 a 80. Então, vou ter 3 funcionários participando da CIPA como representante do empregador e 3 empregados eleitos. Agora eu estou entendendo. 2 efetivos e 1 suplente. Ok? Se eu tenho 60 empregados, eu estou aqui entre 51 a 80. Ó. Aí fica 2 efetivos e 1 suplente. Então, a minha CIPA centralizada vai ser formada por 6 funcionários.
E como é que eu vou distribuir esses 6 funcionários aqui? Vou fazer eleição, inscrição em todas essas 4 obras e vou dividir, né? Os que tirarem o maior número de votos serão os efetivos e os demais serão suplentes. E vou dividir aqui pelos canteiros e verificando aqui o meu grau de risco que é 3. Aí eu vou dividir aqui, tem 4, já vai 4, fica sobrando só mais 2, eu divido os 2 aqui pelo risco da obra. E vou colocar aqui 6 pessoas, né? Tá bom? Se for 2 obras, ficaria 3 num e 3 no outro. E como ficaria esses... Fazia paritário, né? Dividia um titular representando a empresa num canteiro, o outro titular representando no outro canteiro. Um suplente e outro suplente representando o empregador. E vai mesclando, ficando uma CIPA bem paritária. Isso aí você mesmo vai organizar, distribuindo eles pelos canteiros, fazendo eleição em cada canteiro, inscrição em cada canteiro. Somando tudo, depois vai lá no nosso dimensionamento da CIPA e vamos compor a nossa CIPA. Tranquilo? Show? Ó, eu aumentei mais o quadro aqui para você formar a sua CIPA centralizada. A nossa construtora dinâmica, o grau de risco é 3 e eu falei que nós tínhamos ali 60 empregados. Então está aqui entre 51 a 80, dá 2 efetivos e um suplente. Então você vai fazer isso, que a CIPA sempre ela é paritária. A mesma quantidade que vai representar a construtora, vai representar os trabalhadores dessa construtora. Então aqui você vai multiplicar por 2, fica 6 membros, ok? Vamos agora para a frente de trabalho. Do mesmo exemplo que nós comentamos no canteiro de obra, vamos para uma frente de trabalho que é uma obra móvel, né? Uma frente de trabalho. O dimensionamento da CIPA centralizada, da organização prestadora de serviço a terceiros, nas frente de trabalho, vamos esquecer um pouquinho aqui o canteiro de obra. Na frente de trabalho, deve levar em consideração o número de empregados da organização distribuído em diferentes frentes de trabalho, né? Aonde eles prestam o serviço nessas rodovias, nas ruas, nos trechos, tendo o limite territorial para o dimensionamento da CIPA centralizada, o mesmo estado da federação. Show? Não pode misturar São Paulo com o Rio de Janeiro, não. As obras que são feitas com frente de trabalho, estrada, sanear, abrindo as ruas aí para colocar o esgoto, né? Para fazer uma transferência com gás, né? Dutos para colocar o gás, transferir. Então, esses tipos de atividades são frente de trabalho, são móveis, tá bom? Então, aqui eu tenho um canteiro, uma frente de trabalho numa rua. Tenho aqui numa estrada aqui, uma reta escavadeira aqui, ó. E tenho 2 construções, uma rodovia, que ainda está aqui trabalhando o nível, a terraplanagem, e a outra já está pavimentando, né? Mas você diz assim, e aí, uma começou, a outra está perto de terminar, não fique preocupado com isso. Nós temos que prevenir acidentes. Aí aqui terminou, esses trabalhadores que estão eleitos na CIPA, a empresa poderá deslocar esse colega, esse trabalhador, para a outra frente de trabalho. Assim também como no canteiro de obra. Muitos colegas ficam preocupados, uma está na escavação, está na limpeza do terreno, a outra já está nas vedações, já está fechando, já fez as fundações, a outra já está na limpeza da obra. Não fique preocupado com isso, que uma está começando, a outra está terminando. O importante é a prevenção do acidente. Aqui terminou, encerrou o mandato da CIPA centralizada. Passa os colaboradores aí para outra obra que ainda está em andamento, ok? Caso o funcionário não tenha interesse, também não tem problema, ok?
mas a CIPA deve continuar para a prevenção de acidentes centralizada nas outras que ainda estão em funcionamento. Eu já trabalhei com CIPA desde aqui de 1986, trabalhei em obras, sempre teve CIPA centralizada, CIPA para o canteiro de obra, tá certo? E sempre deu resultado, ok? Mas vamos ver o funcionamento aqui. Aí o canteiro de obra não, nós estamos na frente de trabalho. A frente de trabalho aqui, né, tem, aqui nesse caso aqui, ó, tem 10 funcionários na rua. Aqui na estrada aqui, ó, aqui nós temos 15 funcionários, já deu 25, beleza? Aí aqui nós temos mais 15. Eita, rapaz. Aí nós temos mais 15, né? Aí já deu 40. Eita, 40. Aí aqui também, ó, aqui era 20, 25, né? Era 10, aqui com mais 15, 25, né? Eita, e aqui mais 15, aí deu 40. E vamos dizer que aqui, né, tem mais 15. Ficou 55 agora, né? Eita, totalizou 55. Aí nós temos aqui a nossa construtora, né? Aí vemos aqui que o grau de risco dela é 3, beleza? Ou se for 4, não tem problema, que às vezes pode ser 3, pode ser 4. Só a corporadora, a holding, é que é grau de risco 1, tá bom, pessoal? Da obra, se você olhar no KNAI, na NR4, as obras vão ser 3 ou 4, grau de risco 3 ou 4. Vamos dizer se aqui nós temos o grau de risco 4, já que no canteiro de obra nós usamos o grau 3. Aí vamos aqui para 55 empregados, grau de risco 4, né? Eita, aí grau de risco 4, nós vamos ter aqui, ó, de 51 a 80, nós temos 55 empregados, nós vamos ter, ó, 3 titulares, 3 efetivos e 2 suplentes. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 com 2, 5, com mais 5, 10 pessoas. 10 pessoas nós vamos distribuir aqui dentro. Opa, cadê aqui o nosso? É aqui, ó, na frente de trabalho. Então, nós temos que distribuir 10 cipeiros da nossa CIPA centralizada aqui. Vamos fazer uma eleição unificada, com todos eles se inscrevendo, quem é voluntário, tá bom, pessoal? Você vai colocar o processo eleitoral, nós vamos fazer outro vídeo só sobre o processo eleitoral, para você entender. Então, vamos fazer a convocação, comunicar o sindicato, nós vamos comunicar o sindicato da construção civil, dos trabalhadores, que vai ter o processo eleitoral da CIPA centralizada, das frentes de trabalho, nos trechos tal. Aí vamos colocar o edital de convocação, todos eles vão se inscrever, não é obrigado se inscrever, só os que tiverem interesse. Vamos marcar a data de eleição, fazer a eleição, fazer a apuração, beleza? Então, para ter isso, eu tenho que estar atendendo o quadro 1 do dimensionamento da CIPA da indústria da construção civil. Mas nós estamos trabalhando a CIPA centralizada. Então, nós falamos que aqui o grau de risco seria o 4 desta vez, né, da frente de trabalho. Então, nós estamos aqui com 55, olha aqui, ó, número de empregados na frente de trabalho, no estabelecimento, né, ó. 51 a 80, 55 estava aqui, ó. Aí vem aqui, grau de risco 4, 3 efetivos e 2 suplentes, ó. Então, são 5 indicados pela empresa e 5 indicados eleitos pelos trabalhadores. Show? Então, não esqueça disso. O dimensionamento da CIPA centralizada, da organização da construtora, da empresa prestadora de serviço a terceiro, tanto nos canteiros de obra ou nas frentes de trabalho da construção civil, deve levar em consideração o número de empregados da organização da construtora distribuído nos diferentes locais de trabalho,
ou nos canteiros de obra, ou nas frentes de trabalho, aonde eles prestam o serviço, tendo como limite territorial, para o dimensionamento da CIPA centralizada, a unidade da federação aonde está fazendo o serviço, a obra. Ok? Show? E não esqueça, a organização deve garantir que a CIPA centralizada mantenha interação entre os canteiros de obra ou entre as frentes de trabalho, onde atua na unidade da federação. O que é isso que a norma quer dizer com isso? Caso haja um incidente ou um acidente, eles devem fazer uma reunião extraordinária. Essa reunião pode formatar uma presencial ou de forma remota, que foi uma metodologia muito usada na época da Covid, né? Então pode fazer isso. Reuniões, e eles têm um grupo no WhatsApp, ficarem conversando entre um canteiro, entre uma frente de trabalho, só da CIPA centralizada, organizada pela própria construtora, um grupo no WhatsApp, tá certo? Para eles se comunicarem. Também pode ser através de contato, né, da própria construtora, ok? Então, a organização deve garantir essa participação dos representantes que foram nomeados na CIPA, né, para as reuniões da CIPA centralizada. Então, a participação deles pode ser organizada aí pela própria construtora, né? Então, como é a modalidade de reuniões da CIPA centralizada? Do mesmo jeito, reuniões ordinárias e extraordinárias, tá bom? As ordinárias faz um calendário e vai seguindo aquela ordem. E as extraordinárias, caso ocorra um acidente, um incidente de grande proporção, grave e eminente risco dentro da obra, convoca os membros da CIPA centralizada para uma reunião, preferencialmente, diz a norma, de forma presencial, podendo também ter uma equipe presencial na hold, na administração da construtora, e os demais participantes ficam em cada canteiro ou em cada frente de trabalho, no seu celularzinho aqui, ó, acompanhando aqui, ou num telão, ou num data show, fazendo a participação de forma remota. Faz o Meet ou o Zoom, né, e passa para todos os membros da CIPA centralizada e eles vão participar, sempre convocando com antecedência, ok? Não esqueça, a CIPA centralizada deve, a construtora, promover treinamento para todos os membros da CIPA centralizada, titulares e suplentes, todos eles devem participar de um curso, conforme está a programação, os conteúdos programáticos na NR5. Esse tema do curso será mais um vídeo para vocês, como organizar e como fazer os treinamentos de CIPA, para não ficar tão longo esse vídeo. E o mandato? E o mandato da CIPA, né, centralizado? O mandato também tem a duração de 1 ano. Opa, duração de 1 ano? E se a obra terminar antes? Certamente. E se a frente de trabalho construir a rodovia, a estrada, ou terminar lá o sanear? O canteiro de obra ou a frente de trabalho será considerada encerrada para todos os efeitos legais quando as atividades dessa obra forem finalizadas e forem entregues ao seu proprietário, né? Formalizando a entrega, ok? Mas não se preocupe que nós temos a comunicação prévia da obra, que dá a data de início e término da obra. Já dá para saber quando é que ela vai terminar. E caso ela não termine? Caso ela não termine, será feito, se tiver mais de 1 ano de obra, 2 anos, 3 anos, será feita a renovação do mandato da CIPA com o mesmo processo de eleição e verificando antes a quantidade de funcionários que tem em cada canteiro de obra, prestando serviço, ou em cada frente de trabalho, prestando serviço, soma tudo, vai lá no quadro 1 e dimensiona novamente para saber a quantidade de membros que vão compor
a nova CIPA, uma nova gestão da CIPA centralizada. E a cada ano vai fazendo isso. Caso a obra termine antes de um ano, para todo efeito, a CIPA foi encerrada. Ok? Então, o mandato da CIPA é um ano, mas tudo depende da finalização da obra. Ok? Viu como foi fácil organizar a CIPA centralizada das prestadoras de serviço de terceiro na indústria da construção civil? Muito fácil. É hora da revisão, né? Então, o que nós aprendemos hoje? O dimensionamento da CIPA centralizada dos prestadores de serviço na indústria da construção. Você viu que os canteiros de obras podem ter empresas que são terceirizadas, que prestam serviço para fazer uma escavação, uma fundação, ou pode ser uma empresa que traga aquele cimento naqueles carros, né? Pode ser também uma empresa que faça sondagem dos solos, ou outro tipo de serviço, né? E nós temos também frente de trabalho. Pode ter uma empresa que faça só terraplanagem naquele terreno que vai ser feita uma rodovia, uma estrada, ou pode ser uma empresa que faça só escavação para colocar as tubulações de gás, ou aí da Petrobras, né? Então, essas empresas, elas podem ter mais de um canteiro de obra e mais de uma frente de trabalho. Você vai somar todos os trabalhadores dos canteiros de obra, das empresas que estão prestando serviço, da sua empresa que está prestando serviço, do seu CNAE, e vai descobrir na NR4 qual é o grau de risco, se é 3 ou que é 4, e vai somar todo o número de trabalhadores dos canteiros de obra e vai dimensionar a CIPA centralizada. Show? E vai distribuir esse processo em todos os canteiros que você presta serviço. Da mesma forma, se for uma empresa com frente de trabalho prestando serviço na indústria da construção, vai somar cada frente de trabalho, o seu número de trabalhadores, vai lá no quadro 1 da norma e dimensiona a CIPA. Convoca a eleição, vai ter os eleitos, depois você indica a sua representação e é distribuída aí entre as frentes de trabalho ou o canteiro de obra. Não esqueça que todos eles devem participar do curso de CIPA. Depois do curso vai ter a posse, ok? E depois o mandato aí de um ano. Caso a obra seja concluída antes de um ano, encerra a gestão da CIPA. Mas se a obra faça 2 anos, 3 anos, vai tendo a renovação do mandato. E se for uma frente de trabalho, do mesmo jeito. Caso a frente de trabalho vá por mais de anos, 1 ano, 2 anos, a CIPA centralizada da frente de trabalho só tem mandato de 1 ano. É feito todo o processo de novo para uma nova gestão da CIPA. E caso a frente de trabalho conclua o serviço, está encerrado a gestão da CIPA centralizada. Show? Segurança do trabalho se faz nos detalhes, nos muitos detalhes. E que detalhes são esses? Detalhes de se constituir uma CIPA centralizada dos prestadores de serviço na indústria da construção civil. Os prestadores de serviço estão sujeitos a riscos físicos, químicos, biológicos, risco de acidente, ergonômico. E a CIPA centralizada de vários canteiros poderá evitar muitos acidentes, promover a prevenção do acidente e promover também a saúde dos trabalhadores nos canteiros de obras e nas frentes de trabalho. Não esqueça, segurança se faz nos detalhes, nos muitos detalhes. Fique sempre ligado.